Jeremias, capítulo 17, verso 1 em diante. Qual a versão que tá aí? NVI. Fala mesmo. 9. É, Jennifer. Misericórdia. Irmão atacando. Vamos lá. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de pedra nas tábuas do seu coração e nos chifres dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes de Aserá, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço de todos os seus pecados, nos santuários locais, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo dos seus inimigos, em terra que você não conhece, pois você acendeu a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, e uma terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. A leitura desse texto na versão NVI foi proposital. Acho que vocês já perceberam. Como todo mundo já está arisco na série, todo mundo já sabe. Acho que, em exceção, só Gustavo e a família dele que não estava na época aqui, né? Maveroca já estava. Desde sempre, Maveroca é matriarca. Sempre aqui, é benção. Quando não está aqui, o coração está aqui, né? É isso. Quando a senhora não está aqui, o coração está, né? Tenho certeza. Então, já foi lido propositalmente na versão NVI. Na versão que a gente vai tratar esse texto depois, a versão NBV. Isso? NBV? NBV. Vamos lá. Entre as outras, vamos lá, NVI, nós vemos na tradução NVI, ACF, ENA, e outras bíblias, maldito é o homem que confia em outro homem. Isso é uma das traduções mais usadas, tá? As pessoas usam. O problema não está na tradução, está na interpretação. Por isso que a gente tem feito bastante menção a essa série. O problema não é o jeito que está escrito, é o jeito que está sendo interpretada. Por quê? A falta de exegese do texto, a falta de estudo, falta de comunhão com Deus, falta de comunhão com o Espírito Santo. Que nós sabemos que o único que é capaz de nos fazer interpretar a Bíblia Sagrada, embora o texto às vezes está bem explícito, é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo como guia de nossas mentes, nós todas as vezes que pegarmos qualquer texto, por mais simples que ele seja, por mais que seja o Senhor, meu pastor, nada me faltará, vai ser sempre mal interpretado. Por quê? Falta de comunhão com o Espírito Santo. Só ele é capaz de nos fazer entender as Escrituras Sagradas. O capítulo 17 de Jeremias situa-se um momento crítico em que Judá estava prestes a ser invadido pela Babilônia. A mensagem divina condena a idolatria, a ganância e a confiança em alianças humanas, contrastando com a dor do pecado e aprender a depender totalmente de Deus. Nesse texto, veremos que o Senhor Deus, mais uma vez, quer tratar com o seu povo de dura cerviz. Coração impregnado de pecado, de soberba,
eles eram um povo obstinados, inclinado ao pecado e às suas paixões, e a outros deuses, com D minúsculo. Aqui o profeta Jeremias deixa uma lição para o povo daquele tempo e dos povos vindouros, que até mesmo somos nós. Aqui é um grande ensinamento para o povo que estava vivendo naquele momento e o povo que viria de vir, somos nós, até mesmo as gerações passadas. Vamos voltar aqui no versículo 1. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com a ponta de pedra nas tábuas do seu coração e nos chifres dos altares. Deixa eu só... Muda para mim, por favor, e para a versão NBV, por favor. Tem versão NBV? Tem, Gustavo? Versão NBV não tem, não? Tá, vou ler aqui então no NBV. Vamos ver aqui. Tá, é isso mesmo. Vamos lá. Parece que o pecado de Judá foi gravado no coração de tábua. Desculpa. Parece que o pecado foi gravado no coração de tábua, do povo de Judá, com ferro bem afiado, com uma ponta de diamante, bem como as pontas dos seus altares. Perceberam que mudou um pouquinho? Eram os chifres dos seus altares e agora bem gravado na ponta dos seus altares. No versículo 1, podemos observar o pecado de Judá estava escrito em alto relevo, para que estivesse exposto, para que pudessem lembrar e se envergonhar, para que não se repetisse, mas mesmo assim não era o suficiente para que aquele povo se voltasse para Deus. Os chifres do altar. Chifres do altar refere-se às projeções em formato de chifres nos 4 cantos dos altares. O profeta utiliza isso como uma forte metáfora para denunciar que o pecado do povo de Judá estava permanentemente registrado naquilo que se deveria ser altar de perdão e expiação dos pecados. Ou seja, no lugar de adoração a Deus, estava acontecendo prostituição a outros ídolos. A ídolos, no caso, né? Então, no lugar que era para ser oferecido sacrifício ao Senhor, estava sendo oferecido sacrifício a outros deuses. Quando se fala deuses, nós já vimos prostituição. Já vimos pecado exposto, porque a própria Bíblia, nos 10 mandamentos, nos ensina só podemos adorar a Deus acima de tudo. Até mesmo dos nossos filhos, das nossas esposas, vice-versa. De qualquer tipo de coisa que te tira do foco, é outro Deus. Qualquer coisa que te tira da projeção para o Deus vivo, já é prostituição, idolatria. Então nós vemos que no versículo 1, o profeta Jeremias está se remetendo a um lugar que deveria ser sacrifício ao Deus vivo, para a expiação dos pecados, está sendo profanado o altar, está sendo oferecido sacrifícios a outros deuses. Versículo 2, os seus filhos lembram dos altares dos falsos deuses, debaixo das grandes árvores, no alto dos montes. Aqui, novamente, o profeta Jeremias denuncia o culto idólatra a Aserá. Era uma... NBV. Conseguiu? Benção. Aqui o profeta Jeremias está denunciando novamente a idolatria, uma deusa chamada Aserá, cujos postes sagrados, ou poste ídolo, eram erguidos em altos montes, debaixo de árvores verdejantes. Ele adverte que o apego do povo a essas práticas os levará à perda da terra e será iniciado um cativeiro. O livro de Jeremias relata sobre o culto a postes ídolos, a Aserá, o afastamento do povo de Deus, e aparece principalmente nesses pontos
o pecado gravado, tá? Jeremias compara o pecado de Judá ao gravado com pontas de diamante, ou seja, estilete ou pedaço de ferro. Era feito em autogravura, para que eles se lembrassem daquilo que não era para eles terem feito. Era exposto, era bem, vamos dizer, como se fosse aqueles letreiros em ACM, que é alta gravura. Era exposto para que eles se lembrassem e não voltassem atrás. Mas não era o suficiente. Os machucados que eles sofreram durante o exílio, durante o tempo que eles ficaram presos, pareciam não ser suficiente para que eles se voltassem para Deus. Eles continuavam nas práticas pagãs. E Jeremias relata que até os filhos deles estavam vendo esse, como eu posso dizer, esse mau exemplo dos pais. Era tão terrível o negócio que estava se passando de geração em geração. Os filhos iam vendo isso, os netos iam vendo isso, e a prostituição a Deus já continuava. E sobre as montanhas do campo, por isso vou entregá-los aos inimigos, as riquezas e o tesouro do povo de Judá, e eu os darei como despojo, eles dominarão sobre a terra, inclusive os montes onde vocês pecaram, em todo o país. Esse vai ser o castigo pelo pecado do povo. Versículo 3 aqui, o profeta Jeremias está falando que tudo que eles estão sobrevivendo, então tudo que estão passando ali, é em consequência ao pecado. Em consequência, aquilo que eles tinham feito contra o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E que tudo que eles possuíam seriam entregue aos seus inimigos, na mão deles, as riquezas, tudo seria entregue na mão dos inimigos como se fosse lixo, como se fosse despojo, resto de guerra. Você imagina uma nação alicerçada, com tudo, um povo próspero em Deus, de tudo que vocês possam imaginar, perderem isso tudo, passarem dificuldade, e Deus, como punição, fala assim, isso vai ser entregue como resto de guerra. Uma coisa que de repente a nação levou anos e anos para conquistar. Em consequência dos seus pecados, eles iriam perecer e ver tudo aquilo que eles conquistaram ser entregue como se fosse lixo, como resto de guerra. 4. Vocês mesmos serão culpados de perder a maravilhosa herança que eu lhes dei. Vocês serão levados como escravo dos seus inimigos para uma terra estranha e distante, pois acendeu-se a minha ira e ela vai queimar para sempre. Aqui nós vemos que Deus tornaria a grandeza daquele povo, toda a sua herança, como se fosse uma simples poeira. Seria jogado ao lixo. Que ia ser tão pulverizada aquilo que poderia até se passar entre os dedos. Seria imperceptível a eles. Tudo isso, novamente, em consequência, a idolatria do povo, a desobediência. Que a idolatria, ela só começa a partir da desobediência. Quando você desobedece a um preceito de Deus, quando você desobedece a uma ordem divina, você começa a cometer idolatria. Você deixa de cultuar Deus para, de repente, fazer uma outra coisa qualquer. Então, Deus fala assim, pelo pecado de vocês, pela desobediência de vocês, pelo endurecer de coração, tudo que vocês têm será conforme poeira. Porque as pessoas naquele tempo, eles se apegavam muito a coisas físicas. Muito, era muito. Eles eram muito apegados. Tanto é que não é esse caso, mas o judeu, ele tinha um costume de escrever passagens bíblicas e amarrar com pedaços de couro sobre o corpo, para ser visto todo momento.
Eles tinham um apego muito grande às coisas terrenas, coisas apalpáveis. Por isso que uma das coisas também que eles rejeitaram muito o Messias foi isso também. Eles queriam um reino apalpável, mas o Messias estava pregando um reino espiritual. Um reino de salvação, um reino de redenção, de transformação, de remissão de pecados. E eles não conseguiram compreender isso. Porque eles se apegavam muito a coisas que viam. Ah, mas um suposto outro Deus é uma prostituição. Eu não vou aceitar cultuar esse Messiasinho que nasceu da barriga de uma mulher simples, que veio montado a jumenta, que nasceu na estrebaria. Não vamos cultuar esse cara. Não pode ser comparado a Deus. Não há outro Deus além de Deus Israel, que está nos céus. Isso foi uma das dificuldades também desse povo. Nós vamos nos atentar aqui. Agora vamos ao texto baseado no MBV. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e a capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Aí está a chave dessa pregação. Conseguimos entender agora, ou deveríamos entender, que aqui não está falando para você andar todo mordido com seus irmãos, desconfiando de tudo que se fala. Não tem que confiar em homem, não. Maldito é o homem que confia no homem. Não é isso que o texto está falando. O texto que está falando do homem que confia em si mesmo e faz das suas forças o seu Deus, que faz do teu intelecto o seu Deus, que faz da tua confiança o seu Deus. Isso que o texto aqui está abordando, isso que o texto quer mostrar para nós. Que somos malditos como confiando em nós mesmos. Eu consigo, eu posso, eu vou fazer, eu faço. É isso que o texto está dizendo. É esse problema, a problemática do texto, se assim posso dizer, é isso. Maldito seja eu e você, que confiamos em nós mesmos. Que depositamos a confiança em nós mesmos. Depositamos a confiança, não é o caso da gente, mas na nossa conta bancária, nos nossos bens. Que se fizermos isso, seremos comparados e expostos como esse povo aqui. Que tudo que você pensa que é a tua fortaleza passará entre os seus dedos sem que você perceba. E não estou falando aqui de bens materiais. Estou falando da sua salvação. Quando você confia em si próprio, você pode se salvar. Então a salvação redentora de Cristo Jesus vai passar entre os seus dedos, você não vai nem perceber. E quando o Cordeiro de Deus estiver nas portas, eu sei que você pode estar pensando assim, não tem nada a ver com o texto, mas tem sim. Mas quando o Cordeiro de Deus estiver nas portas, vai passar dentro dos seus dedos. Vai te dizer, você não confiou em você mesmo? Você é maldito. A sua salvação passará entre os seus dedos. A sua suposta salvação. Você pensou em estar salvo, mas você não sabia, mal sabia que você estava condenado. E quando nós jogamos a nossa confiança em nós mesmos, nós achamos que somos capazes de nos salvar, nos livrar dos problemas diários. E principalmente quando você faz uma coisa que você não ora, não pede a Deus direção, e você consegue fazer aquela coisa, você já acha que você consegue resolver esse problema sozinho. Eu vou orar para quê? Tá tudo certo. Tem comida, tem dinheiro na conta, não tem muito, mas tenho, não vou passar fome. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, não tem o que dar errado. Ainda manda, se a luz cortar, eu meto um gato, tá tudo certo. Eu vou continuar sobrevivendo. Tem água na torneira, tem luz, tem comida, tem gás, tudo certo. Aí que você se engana. Você fez de você a sua própria força, o seu próprio Deus, a sua própria salvação. E até mesmo que para nós perdermos o foco em Deus, não precisa nem Deus tocar na nossa saúde, na nossa finança. Não precisa. Quantas vezes a gente passa despercebido? Nem ora mais a Deus, nem pede direção a Deus. Porque está dando tudo certo. Alex rodou 5 meses direto, não furou um pneu. Dando tudo certo, irmão. Vou orar para quê? É ligar o aplicativo para a corrida. Vai dar tudo certo. E às vezes Deus nem toca nas suas finanças, nem mexe nada. Mas vai chegar um momento da sua e da minha vida, nós vamos perceber que está faltando alguma coisa dentro de nós. Nós temos o dinheiro, temos o que comer, temos o carro, temos a casa, temos tudo.
Você ainda vai sentir um buraco ainda no seu peito. O que está faltando? O Senhor tem tudo. Aí entra aquele pedacinho daquela música. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença que me basta. Eu te buscarei por onde for. E de repente a gente não percebe nada. Nós somos assim. Às vezes nós somos muito insensíveis à presença de Deus, ao ponto de achar que não precisamos orar a Ele. Mas não é orar somente quando está deitado para dormir. Nada disso. Vamos voltar ao texto. Dando para entender? Amém. Me perdoa se eu fugir um pouquinho do texto. No versículo 5, o contraste entre a confiança humana e a divina, no caso do 5 a 8, Jeremias compara quem confia em sua própria força e seus próprios braços, um arbusto no deserto, que não vê o bem chegar, não se tem nem se acha vida, é um peixe fora d'água. Em contrapartida, quem deposita sua esperança no Senhor é comparado à árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não teme ao calor e continua frutificando, ainda que a terra esteja seca. Aquele que tem a sua confiança no Senhor, ainda que a terra esteja árida, que não chova sobre ele, ele continuará frutificando, porque quem aduba ele e quem rega ele, espiritualmente é o Senhor Jesus. Então não tem por que ter medo. Você não vai murchar. Você vai continuar florescendo. Florescendo de que forma? Salvificamente. Não é às vezes não é a ausência de luta, a ausência de provação. É a ausência de temor ao mundo, ao pecado. Quando estamos em Deus, nós não estamos preocupados com a situação que estamos vivendo, com a dificuldade. A única preocupação do servo de Deus deveria ser a salvação em Cristo Jesus. É como se fosse buscar primeiro o reino de Deus, suas justiças vos seriam acrescentadas. Quando nós pomos a nossa confiança em Deus, nós não tememos a nada que virá. A doença, a morte, a tristeza, a angústia, a perda, até mesmo como posso dizer, abundância em coisas. Não precisamos temer nada disso. Até os pássaros que não trabalham se alimentam, né? Pedirem nós. Então, o texto de Isaías, no versículo 5, Jeremias, desculpa, o nome é igualzinho, né, gente? O texto de Jeremias, no versículo 5, está te dando uma comparação para você ficar preocupado com a crença em você mesmo, não nos irmãos. Não se preocupe com o irmão. Não se preocupe. Você não precisa ter excesso de confiança nele, mas também não precisa ter excesso de desconfiança no seu irmão. Senão vai virar um caos a igreja. Se eu não confiar no que fulano fala, não confiar no que o outro fulano fala, como é que faz essa igreja? É, pessoa? O pastor está aqui pregando, a gente... Pastor Ricardo pregando? Fala sério. Não saber de nada, não. Aí você começa a virar um simples ouvinte da palavra. Um esquenta-banco, porque você está desconfiado de tudo. Se fosse outra pessoa pregando de repente, teria crédito essa palavra. Mas sua credibilidade não está no pastor Ricardo, está em Deus, está em Cristo, está na sua palavra. Então aqui o versículo 5, gente, não é um pontapé para você começar a desconfiar de tudo e de todos. Tá? Aqui é um pontapé para você não confiar em você mesmo. Para você não confiar no seu braço. Para você confiar em Deus. Isso sim é um pontapé para você não confiar em você. Tem que desconfiar de você. Que o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Nós mesmos. Não é o dito diabo que os outros ficam demonizando o diabo. O diabo! Uma vez uma ex-sogra da minha irmã botou a panela de pressão para fazer feijão. Foi lá para uma roça que ela tinha, arrancar uns guandos. Quando ela volta, o feijão está queimado. O diabo é muito sujo, né? Fez eu queimar o feijão. Poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Ela confiou nela mesma. Ela foi lá desbuiar o guando dela, arrancar o guando da roça, esqueceu o feijão. E o que o diabo tem a ver com isso? O outro vai se encontrar com a amante, fala assim, se Deus permitir, eu vou encontrar com ela lá nessa praça, mas se ele não permitir, não vai acontecer nada. Que loucura é essa, gente?
Que doideira é essa? E, gente, pasme, a pessoa falou isso na pregação. Ele teve essa experiência. O problema é quando nós confiamos em nós mesmos. Do versículo 5 a 8, já tinha falado que ele faz a referência, né? E aquele que confia no Senhor, ainda que esteja terra seca, continua frutificando. Versículo 9, versículo 10. O coração é mentiroso e traiçoeiro. É mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto o mau pecador é mau e pecador o coração humano. 10. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a conduta e de acordo com suas obras. Nós vemos no versículo 9 que o coração do homem é mentiroso, é enganoso, é traiçoeiro, e o coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Você está vendo o problema de nós confiarmos em nós mesmos? A Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem. E quando nós fazemos as coisas, são reflexos do nosso coração. A gente coloca, deposita a nossa confiança no nosso coração, e ele é traiçoeiro sem vergonha, ele não se converte nunca. O nosso corpo pecaminoso, ele não se converte nunca. Nunca. Não dê ocasião e trela ao seu corpo físico, que ele não se converte nunca. Mas também não deixe de orar, pedindo para que o Senhor Deus nos livre do pecado, nos faça colocar confiança nele e nos faça temê-lo, para que nós não vivamos também em constante pecado, né? Então nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, nós não daremos margem aos nossos pensamentos, mas sim aquilo que vem do alto. Então vou voltar novamente a dizer, o versículo 5 está dizendo que maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Malditos somos nós quando nós confiamos em nossa própria força, nosso próprio intelecto, nas nossas próprias vontades. Porque o nosso coração é enganoso e nos coloca em apuros. Para concluir, não tem muito o que se falar, o texto já está bem explicado. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós arrumamos problemas. Salmo 20, versículo 7, diz assim: outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor. Deveríamos dar muito valor a essa mensagem que foi a nós pregada, porque fizemos também pouco caso como eles fizeram. Porque se fizermos pouco caso como eles fizeram, cairemos também no opróbrio. Quando caímos no opróbrio, o que acontece? Nós ficamos desleixados, ficamos largados, ficamos à mercê do pecado. Quando caímos na asneira de confiarmos em nós mesmos, começamos a relaxar. Aí perdemos a vida de oração com Deus, posteriormente a comunhão, posteriormente a salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação, todos nós sabemos que a salvação em Cristo é a manutenção. Precisamos sempre estar orando, sempre estar confiando, sempre entregando a nossa salvação a Cristo. Ele é o Redentor de tudo isso. Quando nós confiamos a Cristo,
a nossa alma, nós temos a certeza da salvação. Quando nós confiamos no nosso intelecto baseado na palavra de Deus, nós nunca seremos confundidos ou enganados. O texto está literalmente falando isso. Nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos e confiarmos em Deus. Entregarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações a Deus. 2 Timóteo também, 4:3, diz assim: eles ouviram essas vozes e foram enganados. Timóteo está dizendo novamente, basicamente que Salmos 20, versículo 7 está dizendo: eles ouviram a outras vozes e foram enganados. Sabendo o problema de darmos margem aos nossos ouvidos, ao nosso pensamento? Nós ouviremos outras vozes, ventos de doutrinas e seremos enganados. Novamente, 2 Timóteo 2:3. Tá aí? Calma aí. Gente, eu anotei errado. Calma aí. Desculpa. Não é 4:3? Não. Calma aí. 4:3? Aí não, varão. Aí, tá vendo? É porque eu anotei só a parte B. Aqui, Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Chegará um tempo que as pessoas ficarão andando de um lado para o outro, procurando mestres que preencham a sua vontade, que deram ouvidos e cobiçaram ouvir coisas que lhe agradavam. Aí deixaram de ter confiança em Deus para ter confiança em vozes ditas, como posso dizer, aleatoriamente. Aí o que faz isso? Nos afasta da fé em Cristo. Nos coloca nesse problema. Porque, gente, desculpa que eu errei lá no começo. 4:3 era outra coisa. Mas esse é o que eu quis dizer. Então, hoje ficou muito claro que quando deixamos de ter confiança em Deus e temos confiança em nós mesmos, acontece o que aconteceu em 2 Timóteo. Nós vamos dar ouvido a outras vozes, que não é a voz de Deus, confiaremos nessas vozes e, quando vermos, estaremos perdidos. Quen. Então, ficou bem claro hoje que Jeremias 17, versículo 5 ao versículo 10, está expondo a nossa confiança em nós mesmos. Em nome de Jesus, não saia daqui desconfiando se alguém conversar com você alguma coisa. Não saia daqui desconfiando até da açúcar que está no seu açucareiro que você colocou, achando que é sal. Gente, pelo amor de Deus. Jeremias 17, versículo 5 não está mandando você desconfiar de todo mundo. Não. Mas também não está mandando você confiar também expressamente, inteiramente. Mas está nos alertando a confiarmos no Senhor dos Exércitos. Quando confiamos no Senhor dos Exércitos, não pereceremos, não seremos enganados. Até mesmo que se ouvirmos falsas vozes, falsos mestres, nós iremos contra ele, corrigindo ele com a palavra. Assim não faziam os bereanos? Ouvia a pregação, consultava as escrituras. É de Deus? Não é? Mete o pé. Isso aí sim, isso é louvável. Que nós possamos confiarmos somente em Deus, expressamente naquilo que vem das Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras. Somente a graça de Deus. Somente o seu poder redentor e restaurador. Somente isso. Elaine, foi quantas pessoas já que pregaram? 4, né? Graciele, Jennifer, Nani, pastor Ricardo Abreu. Mas eu te confesso que o que ficou gravado muito na minha cabeça foi a pregação de Elaine, como é que? Filipenses 4:13. 4:13, né? Ficou muito gravado. Ficou muito gravado, gente. Você não tem noção. Esse negócio tá na minha cabeça, rotando para um lado para o outro.
Não só da cabeça. Não que as outras pregações tenham sido ruins, foram ótimas, foram bênçãos. Mas me ensinou, olha, me perseguindo, irmã, viu? Mas me ensinou muito, muito, gente. Você não tem noção. É como se tivesse voltado aquela dinâmica da graça todinha para dentro de mim. Porque essa pregação de Elaine nos ensinou que ainda que estivermos em dificuldade, lembrarmos dessa palavra. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Fugir de hoje de Jeremias, agora esse pedacinho no final, mas me lembrou muito. Isso tem rodado por dentro da minha cabeça, mas saiamos daqui com convicção que precisamos acreditar somente nas Escrituras. Somente nas Escrituras. Somente ela pode nos salvar e nos tirar dessa miséria intelectual que nós temos. Ainda que você tenha 300 faculdades, é miséria de intelecto. O maior conhecimento que podemos ter, não que deixemos de estudar, de prosperar financeiramente, não. Mas o maior conhecimento que nós podemos ter é o conhecimento da Bíblia Sagrada. Somente ela consegue nos colocar na posição de quem somos e quem Deus é. E o quanto nós precisamos dele. O quão miseráveis nós somos que precisamos desse homem chamado Jesus de Nazaré. Que nos deixou um ensinamento muito grande. Principalmente de amor ao próximo. Principalmente de amor ao próximo. E nós precisamos praticar isso. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Alex. Vaso.